A paz do Senhor, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, seja bem-vindo a mais uma lição transmitida aqui pela Baleia Online. Nós já te damos as boas-vindas em nome do nosso pastor presidente, João Daí Ferreira, e também do superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Josué Melo. Agora é o momento de você curtir esse vídeo, compartilhar o link com o máximo de pessoas, para que juntos possamos aprender mais uma preciosa lição dos Salmos. Nesse trimestre, estamos com a nossa revista Betel Dominical, cujo título é Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Hoje, nós temos o privilégio de receber duas jovens missionárias aqui do nosso campo da Catedral. Missionária Pamela Pains, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e a missionária Jordana Pains. A missionária Pamela é a esposa do pastor Helder, um dos nossos vice-presidentes, e também eles são dirigentes da nossa congregação em Vila Nova. E a missionária Jordana é a líder da juventude aqui da nossa sede da Catedral Baleia. A paz do Senhor, missionária Pamela. A paz do Senhor, pastor Arbet, missionária Jordana, todos que nos assistem em casa. Que Deus abençoe a sua vida e que essa aula possa edificar o seu coração. Muito obrigada pelo convite, é um prazer para mim estar aqui. E tenho certeza que a gente vai crescer um pouquinho mais no conhecimento da palavra de Deus juntos. Amém. O privilégio é tudo nosso. Paz do Senhor, missionária Jordana, muito obrigado. A paz do Senhor, pastor Arbet, a paz do Senhor a cada um dos irmãos que estão nos assistindo na manhã desse domingo. Quero dizer que estou muito feliz, muito grata a Deus por estar aqui com vocês hoje, com esse propósito tão especial de nós aprendermos mais, nos aprofundarmos mais nas Escrituras. Eu tenho certeza que será uma manhã muito proveitosa na presença de Deus e peço que você continue conosco, que convide a sua família para estar juntamente com você, para que nós possamos estudar juntos a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Não se esqueça, ainda dá tempo de você compartilhar esse vídeo para que juntos possamos aprender a palavra do Senhor. Hoje, nesse domingo, dia 3 de maio de 2020, nós vamos estudar a lição de número 5. O tema é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. O nosso texto áureo é o Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A nossa verdade aplicada: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Os nossos objetivos são os seguintes: destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus e enfatizar importantes relações e inspirações. O nosso texto de referência, o salmo que iremos meditar hoje, é o Salmo 46, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alagam o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Esse salmo é um salmo muito conhecido de todos nós e você não perde por esperar essa lição em que você terá a sua visão ampliada sobre essas lições aqui na palavra do Senhor. Vamos iniciar essa aula com uma oração com a missionária Pamela. Amém. Senhor, a Ti, Pai, nós elevamos nossa voz, pedindo para que o Senhor mais uma vez nos instrua, Senhor, nos dê uma interpretação bíblica profunda, para que possamos conhecer um pouco mais desse salmo, Senhor, da explanação de Davi, do que ele estava sentindo e do que ele queria retratar ao escrever esse salmo, Senhor. Deus, fale aos nossos corações, fale aos nossos irmãos que estamos acompanhando em casa, a cada um que assistir, Senhor, que nos acompanha nessa escola dominical, que seja fortalecido em Ti, que cresça contigo, Pai, e que em nome de Jesus sejam abençoados para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o nosso título da lição é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Em períodos como esse, que estamos vivendo por crises na saúde, crises na economia, não é isso? Crises na política, crises de toda sorte, nas emoções das pessoas.
não há nada mais importante do que celebrarmos e nos resguardarmos debaixo do abrigo que é o nosso Senhor e Salvador. Hoje, portanto, nós vamos aprender que o Senhor, de fato, é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio. E o tópico 1 fala sobre a ação do Senhor e a fragilidade humana. Não é isso, missionária Jordana? Sim, e como o pastor Arbet diz, para mim foi muito positivo esse estudo nesse momento, né, que diz muito respeito àquilo que nós estamos vivendo agora, o quanto nós somos insuficientes em Deus, o quanto nós somos dependentes de Deus. E no início do Salmo, o Salmo já começa dizendo, Deus é o nosso refúgio. E o que isso quer dizer? O refúgio é um lugar de escape, é um lugar de amparo, é um lugar de segurança. Então, antes de qualquer coisa que o salmista relata ao longo do Salmo, as adversidades que aconteciam naquele momento, aos conflitos, antes de qualquer coisa, ele ressalta, Deus é o nosso refúgio. Então, isso quer dizer, quando a gente pensa sobre refúgio, a gente pensa sobre esse lugar mesmo de segurança, né? E algo que me remeteu muito, isso adentra mais na parte que a pastora Pamela vai falar sobre as fortalezas, mas me remete às muralhas de Jericó, que é uma fortaleza, né, mas que cria esse lugar de refúgio. E ainda elas, que eram muito fortes, muito grandes, muito rígidas e firmes, ainda elas vieram a cair. Então, o que a gente identifica a partir disso é que qualquer forma de refúgio que seja humano, eles são falhos. E quando o salmista começa a relatar, ele coloca o Senhor, o nosso Deus, como nosso refúgio. Então, ele parte justamente desse pressuposto, que ele não ao contrário do que muitas pessoas fazem, muitas vezes confiando em seres humanos, em refúgios que os humanos podem propiciar, ele confia no Senhor como seu refúgio. E algo que a gente pensa a respeito disso também é a relação desse salmo com o Salmo 91, né? Que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz respeito a isso, sobre um lugar de pertencimento, sobre um lugar de amparo. Então, a gente pode adentrar em Deus. Ao mesmo tempo que Ele habita em nós, nós podemos habitar no Senhor. E esse sim é um lugar de segurança, esse sim é um lugar de amparo. A partir do momento que nós estamos no Senhor, nenhum mal vai nos tocar, a não ser que Ele permita. Então, não existe um lugar melhor para que a gente escolha habitar do que no centro da vontade de Deus. E algo que o comentarista fala é sobre isso, que esse salmo, muito provavelmente, ele foi escrito num momento de crise. Então, isso mostra o quão ainda mais impressionante, né, que é esse salmo, e por isso que ele é relatado, conhecido como a fé perfeita em Deus. Então, o meu convite nessa manhã é que, assim como o salmista, a gente possa colocar a nossa confiança no Senhor e ter o Senhor como nosso refúgio. Aleluia, que maravilha, que lições preciosas. E olha só, meus irmãos, como nós aprendemos com a missionária Jordana. Deus é o nosso refúgio. Refúgio remete a um lugar seguro, não é isso, pastora? Amém. E olha só que interessante. A missionária Jordana ressaltou várias vezes, né, que nós, humanos, somos frágeis, né? E, de Sim. fato, a única segurança plena se encontra no Senhor. Olha o que diz Jeremias 17, 5, né? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não é? Então, nós deixamos de usufruir das bênçãos do Senhor, da alegria e da segurança de estar nos braços do Pai, quando confiamos em homens ou na nossa própria força e não consideramos Deus como sendo nosso refúgio. Que maravilha! Só que o nosso Deus não é só nosso refúgio, não é? Porque se o refúgio não for, como se diz, inexpugnável, não é? Se for um refúgio frágil, não basta, não será um refúgio, na verdade. Então, Deus, além de ser o nosso refúgio, é também a nossa fortaleza, não é isso, pastora? Exatamente. Continuando aqui no tópico 1.2, para quem está acompanhando com a nossa revista, Deus é a nossa fortaleza. E como a missionária Jordana mencionou, o refúgio ele seria o local que você se abriga. E a fortaleza seria essa proteção externa que se monta nesse local.
fazendo uma referência no Antigo Oriente, seria aquele muro alto, imponente, que é uma ação protetiva para a cidade contra ataques de exércitos e de inimigos. Então, essa fortaleza seria feita ao redor do refúgio nessa tentativa de defesa. Mas, como já foi mencionado, ela é uma fortaleza humana e ela é limitável e destrutível. A única fortaleza que nós temos, que é infalível, é o nosso Deus Todo-Poderoso. E bem como Jeremias disse também, ó Senhor, fortaleza minha no dia da angústia. Ele cria que o Senhor é a fortaleza dele, indestrutível, infalível e que excede toda compreensão e todo conhecimento e força humana, né? Às vezes nós colocamos a nossa fortaleza, né? Nós criamos uma fortaleza pessoal, nos bloqueando, fazendo uma poupança, o dinheiro, um plano de saúde, e a gente confia nessa fortaleza humana. Mas, na verdade, a única fortaleza que nós temos, que é infalível, é o nosso Deus. Ele é a nossa fortaleza, ele é a fortaleza da nossa alma, do nosso coração. A nossa carne, o nosso corpo pode ser atacado, mas o nosso coração, a nossa alma é fortalecida e é protegida pelo nome do Senhor, pelo sangue do Senhor. Citando um salmo aqui que nos ajuda a entender também como o Senhor é a nossa fortaleza, Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então não adianta a gente criar muros e proteções. Se o Senhor não edificar, em vão guarda o sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão são todos os projetos que você faz e todas as confianças que você deposita no homem ou nos recursos humanos. É o Senhor quem é a nossa fortaleza constante e perfeita. Amém. Glória a Deus. Quantas lições preciosas. Olha só, Amém. Nós só estamos no tópico 1.2 ainda. Sim. Né? E eu tenho certeza que você aí de casa já está sendo edificado e confortado pelo nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que lições preciosas. Deus abençoe as nossas professoras de hoje. E olha só que interessante, missionárias, pastora, Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? Isso diz respeito também a aspectos militares, não é? Sim. No texto, né? Eles eram um povo que viviam em constantes guerras, em constantes crises políticas, e eles encontravam, né, pegavam essa figura de linguagem do refúgio, da fortaleza, né, como sendo um local também de proteção, né, contra os exércitos inimigos. Mas olha só o cuidado do Senhor. Deus tem um cuidado conosco no aspecto político, no aspecto amplo, mas é um Senhor também que consegue nos guardar dentro de nós mesmos, né? Ele é um Deus tão maravilhoso, tão profundo, que ele também se preocupa com o aspecto da nossa alma, das nossas emoções. Então, além dele ser nosso refúgio, nossa fortaleza, o Senhor também é socorro bem presente na angústia, que é o tópico 1.3 que nós vamos tratar. E os salmos são lindos, e os nossos irmãos não podem deixar de acompanhar as nossas lições, né, nos salmos. Olha só que interessante, eu ouvi uma frase que diz o seguinte: o que o coração é para o homem, os salmos são para a Bíblia. Porque não há emoção que não seja expressa nos salmos. Então, nos salmos, nós encontramos ali humanidade, nós nos identificamos com as nossas crises, com os nossos sofrimentos e somos consolados pelo Senhor. E o tópico 1.3 fala que o Senhor é nosso socorro bem presente na angústia. E hoje, além de professora e missionária, nós temos também uma psicóloga que poderia falar aspectos ainda mais interessantes sobre a angústia para nós. Não é isso, missionária Jordana? O que o tópico 1.3 tem a nos dizer? Para mim é muito importante justamente contemplar esse aspecto, né? Que para além dessa segurança que nos é proporcionada em Deus, Ele de fato se preocupa com o nosso interior, com a maneira como a gente se sente diante das diversas situações que a gente enfrenta, em que a gente é inserido. Então, no momento que a gente contempla essa terceira ação do Senhor, né? Além de refúgio, fortaleza, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E o que quer dizer, né, essa angústia? A gente vê que essa tradução foi realizada de diversas formas. Algumas versões falam sobre dificuldade, sobre aperto, aflição, desespero. E aqui a gente tem, eu acredito que muito bem representado nessa palavra angústia, que pode representar justamente isso, um estado de espírito, uma condição psicológica, emocional, que fala sobre
essa questão de inquietude profunda do homem que oprime, né, o coração do homem, se a gente for enxergar sob uma perspectiva bíblica mesmo. Então, a gente vê que muitas vezes esses diversos sentimentos de inquietude, ansiedade, angústia, tristeza, eles são relatados na Bíblia de maneira plural. O apóstolo Paulo muito bem coloca isso, que como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos. O apóstolo Paulo também diz que sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Então, o que a gente consegue contemplar a partir disso é que, independente das mais diversas situações que a gente se insere, que isso repercute, sim, no nosso emocional, na nossa saúde espiritual também, se nós estamos na perfeita confiança e dependência do Senhor, então nós somos feitos fortes. Que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, se aperfeiçoa nos nossos momentos de angústia, uma vez que nós confiamos isso diante de Deus, que nós somos vulneráveis diante de Deus. Então, é muito importante que a gente, de fato, leve tudo isso diante do Senhor. E esse é o nosso diferencial enquanto cristãos, né? O próprio Jesus, ele nos assegura que no mundo nós teremos, de fato, aflições, mas eu venci o mundo. Então, a gente não conta com qualquer um. A gente conta com Deus que venceu o mundo. Então, tá aí o nosso diferencial enquanto cristãos. Aqueles que estão em Cristo podem, então, desfrutar da perfeição de um socorro bem presente. E a palavra de Deus nos ressalta a importância disso, que nós não andemos ansiosos sobre coisa alguma, que antes a gente venha apresentar diante de Deus todos os nossos pedidos através de súplicas, através de oração e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guardará os vossos corações e as vossas almas em Cristo Jesus. Então, que nós possamos confiar nessa palavra, na perfeição dessa palavra e nos sentir seguros mesmo. Essa expressão, socorro bem presente, por que bem presente? Por que de uma maneira tão enfática? Diz respeito justamente a isso, que da perfeição do socorro de Deus, do quanto Ele é ágil em nos atender e suficiente em nos atender. Então, que a nossa confiança esteja no nosso socorro bem presente todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. É interessante, professoras, aqui, fortaleza e refúgio são lugares fixos, né? Fortificados e tal. Só que, além disso, o nosso Deus também é um socorro bem presente. Isso traz um aspecto dinâmico, né? Que Ele está sempre nos acompanhando. Além dele ser um lugar de refúgio, uma fortaleza, Ele também está sempre nos acompanhando em todas as situações em que nós precisamos. Apesar de, além de nós termos também aqui uma professora, missionária, psicóloga, temos também uma pastora de ovelhas que tem contato direto com seus membros. E eu tenho certeza, pastor, que diversos membros, né, homens e mulheres, sofrem, né, com angústia por conta das crises que a vida nos proporciona, né? A senhora poderia, antes de passarmos para o tópico 2, deixar uma mensagem para um membro nosso, um ouvinte nosso que está passando por um momento de angústia? Amém. Com certeza, especialmente nesse momento de isolamento social, do combate mesmo do coronavírus, nós como pastores, como líderes na igreja, né? Nós recebemos muitas demandas de irmãos aflitos, angustiados, com pensamentos malignos mesmo, e eles nos ligam, eles pedem socorro, pastora, ore por mim, fale comigo, me dá alguma palavra, por quê? Porque ele sabe que naquele momento ele está com a fragilidade humana aguçada, né? E nós sempre orientamos, nos dá uma ligada, procure ajuda com a igreja. Criamos alguns projetos dentro da igreja nesse momento justamente para combater, porque existe a dinâmica física mesmo, mas o inimigo se aproveita desses momentos com as brechas que nós damos. E aí no reino espiritual também existe uma guerra paralela. Então nós combatemos nas duas frentes, tentando ajudar no físico,
passando por orientação psicológica se for necessário, para algum médico, para algum psiquiatra, e também no combate espiritual, orando, jejuando, lendo a Bíblia, propondo reflexões diárias. Então, você que está nesse momento de angústia, de aflição, procure o seu pastor, procure o seu líder, compartilhe o que você está sentindo, peça ajuda, com certeza Deus vai orientá-los a te ajudar. Procure aqui na Catedral Baleia, nós temos vários líderes, vários psicólogos à disposição em relação a esse tema, que eu tenho certeza que se você estiver precisando de ajuda, o Senhor usará alguém para abençoar a sua vida, para te direcionar, para te dar uma palavra de ânimo, de alegria e te ajudar a combater esse momento de conflitos e de angústias na sua alma, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Inclusive, nós não tínhamos combinado esse assunto, mas me veio aqui à mente e Deus me toca, né, para nós levarmos em consideração o fato de nós termos uma pastora e uma psicóloga. É porque eu acredito que a fé e a ciência, elas não são antagônicas, não é isso? E é justamente por isso que você fez esse curso. Eu acredito que esse é um instrumento poderoso para que vidas possam ser resgatadas, né, através da sua saúde emocional. Mas, por outro lado, nós vemos que com o florescer da ciência, as pessoas em momento de angústia, né, vão direto para a ciência e se esquecem, né, do acompanhamento pastoral, né? Então, por isso que é uma bênção ter vocês duas aqui conosco hoje, né? E eu gostaria de ressaltar, e eu queria saber a opinião de vocês, né, quanto a isso, que nós, membros, quando passamos por momentos de angústia, dificuldades, né, nós temos pastores que nos cuidam, que estão prontos, né, com os ouvidos prontos justamente para ouvir as nossas reclamações, as nossas dificuldades, para nos instruir no caminho do Senhor e também detectar, para caso seja um caso de saúde emocional, né, leve para outra instância, né? Então, acredito que o acompanhamento pastoral seria como uma triagem, né, das emoções, né? Então, de modo que nós não podemos perder a prática de confiar que os nossos líderes foram instituídos por Deus, devem ser honrados e usados no bom sentido como tais. Não é verdade? O que vocês acham sobre isso? Eu achei muito interessante a ordem que você estabeleceu, pastor Herbert, que ao meu ver, enquanto cristãos, enquanto pessoas que têm o privilégio de serem pastoreadas, essa sim é a sequência que nós devemos seguir, né? Eu penso que é muito importante essa rede de apoio ampla. Lógico que a gente não vai se limitar tão somente ao apoio espiritual quando se trata de uma questão psicológica, de uma questão emocional, mas eu penso que o cuidado pastoral é um privilégio que nós temos aqui enquanto igreja, então que a gente não venha se privar disso, que nós possamos de fato recorrer aos nossos líderes e pastores antes de qualquer coisa, e que o meu apelo aqui também aos pastores, que os pastores tenham essa visão da necessidade que muitos membros carecem realmente desse apoio profissional, muitas vezes, para que eles possam fazer o melhor encaminhamento e, assim, essas pessoas que estão acometidas de situações como essas possam receber o devido apoio de uma forma, digamos, multidisciplinar. Completa, né? O espiritual e o físico. Perfeito. Glória a Deus. Amém. Que maravilha. Meus irmãos, estamos encaminhando agora para o tópico de número 2, tá? Como nós estamos no vídeo, você tem a oportunidade agora de pausar esse vídeo, tomar uma água, né? Enquanto você toma água, né? A pastora vai tomar agora aqui também, ó. Justo. Né? Você pode ir refletindo, meditando nas lições que o Senhor te ensinou até agora. Quantas lições preciosas. Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui há mais ou menos 20 minutos e eu tenho certeza que o seu coração já deve estar aí fervilhando de grandes emoções vindas através da palavra do Senhor. Vamos agora, então, no nosso tópico 2, completa confiança no agir de Deus. Nós já descrevemos Deus como refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, não é? E agora, os versículos 2 a 11, que me parece ser a segunda divisão desse salmo, né? Que é dividido em 3 estrofes aproximadamente, não é? Nós aprendemos que a nossa confiança completa deve estar no Senhor. Não é isso, missionária Jordana? Isso mesmo. Aqui na sequência, a gente vê o quão rico é. Isso tudo que a gente falou até agora se resume a um verso. Então, na sequência, aqui no verso 2, diz isso. Portanto, não temeremos,
Ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que as suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar. A nossa confiança, há um rio cujos córregos se alegrarão, a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Enfim, a passagem diz respeito, ainda que tudo isso aconteça, a nossa confiança deve prevalecer e deve estar no Senhor. E aqui, usando esse exemplo da terra e do monte, né, ainda que eles se movam, a terra e o monte, eles representam essa firmeza, enquanto que o mar, as águas, representam a instabilidade que podem gerar a esses montes e a essas terras. Então, ainda que isso aconteça, ainda que muitas coisas mudem, saiam do seu devido lugar, ainda que o perigo se achegue, a confiança que temos em Deus e que o Senhor nos dará o escape, que o Senhor nos dará o livramento, deve sempre prevalecer. E nós temos vivido justamente nesse momento, né? Nesse momento de caos, nesse momento de insegurança, incerteza. Eu vejo que tudo isso que a gente está vivendo chegou logo no início do ano, que é um momento muito característico, que a gente faz vários planos e traça metas, objetivos para o ano. No meio de tudo isso, logo na primeira semana de março, a gente tem que, de alguma forma, postergar tudo isso, deixar para depois. Então, eu vejo que o que a gente está estudando diz muito respeito ao que a gente está vivendo hoje. E, de certa forma, nós fomos convidados a viver intensamente o que diz lá em Provérbios 16, que ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua vem do Senhor. E quando a gente pensa nisso, muita gente que tem, às vezes, uma mania de controle, pensa, meu Deus do céu, mas a mim cabe só os planos, a mim pertence só os planos. E o que eu quero dizer para você hoje, que está nos assistindo, é que sim, de fato, a você pertencem apenas os planos do coração, mas isso não diz respeito a um lugar de insegurança, isso não diz respeito a um lugar de desamparo, pelo contrário. Não existe lugar de maior segurança, de maior amparo, de maior firmeza, de maior certeza do que o centro da vontade de Deus. Então, na sequência desse provérbio, diz justamente isso: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, que esse seja o nosso propósito principal. Se cabe a nós apenas os planos, que eles sejam conhecidos diante de Deus, que eles sejam consagrados, e tudo será bem-sucedido. Então, se saiu do seu controle, se você não está ali conseguindo mais mexer os pauzinhos, isso não diz respeito a um lugar de desamparo, mas saiba que o Senhor está com você e que a nossa confiança deve sempre prevalecer, estar nele, mesmo em meio a momentos de caos, mesmo em momentos de incerteza. E para finalizar aqui, o comentarista diz que reinos e estados podem estar em confusão, guerras e tumultos. No entanto, nós não temeremos. Nós devemos crer que tudo o que acontece, ainda que sejam situações de conflito, essas serão para o bem da igreja. E o Senhor tem cuidado da sua igreja. Amém. Glória a Deus, aleluia. A confiança no Senhor, ela prevalece de fato em meio ao caos. Aprendemos, portanto, que a nossa confiança deve estar no Senhor, e ainda que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam absolutamente sob o controle de Deus, como acabamos de aprender com a missionária Jordana. Isso me leva também a um episódio lá em Marcos capítulo 4, né, quando Jesus está em meio à tempestade com os seus discípulos. É isso, e eu estava lendo aqui, Marcos 4, versículo 35 em diante, diz o seguinte: ora, levantou-se grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma, aquieta-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Olha só que incrível. De fato, sim, quando as coisas fogem completamente do nosso controle, né? O Senhor está na popa do barco, aí ele diz simplesmente: mar, aquieta-te.
E nós aprendemos no Salmo, né, as simbologias que tem os montes, os mares, e o mar era também um símbolo de força, era um tipo de força incontrolável. Alguns consideravam o mar, inclusive, um deus, de forma que quem pudesse controlar o mar seria, de fato, todo-poderoso. E depois que o Senhor fala, aquieta-te, acalma-te, né, o que acontece? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram estarrecidos, não é? Porque quando o Senhor falou, aquieta-te, não só o vento parou e as ondas se acalmaram, porque acontece que quando o vento para, a tempestade passa, as águas continuam ainda, não é? Oscilando. Só que quando o Senhor fala, né, imediatamente as águas param, e aquilo gera um espanto tremendo nos discípulos, né, porque eles perceberam que quem estava na proa do barco era o próprio Deus Todo-Poderoso que tinha um controle sobre o mar. Quem é esse? Quem é esse que tem o controle de todas as coisas em suas mãos? Então, de fato, como nós aprendemos, né, a nossa confiança deve ser sempre no Senhor, porque Ele está no controle de tudo. E como nós acabamos de aprender, né, ainda que façamos planos, né, a resposta certa só vem dEle. Glória a Deus. E o Salmo continua. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, devemos confiar nele, não é? E ele continua, ainda que as águas rujam e se perturbem, não é? Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, não é? E aí nós vamos para o tópico 2.2, não é isso, pastora? Exatamente. Depois de todo esse caos que o salmista menciona em relação ao mar, que os montes se abalem pela sua braveza, que as águas rujam e se perturbem, depois ele traz uma calmaria. Há um rio cujas águas calmas alegram a cidade de Deus. Então ele faz essa contradição do poder grandioso do mar na perturbação, mas também do poder das águas dos rios que são suaves e que são abençoadoras. E é exatamente essa visão que Russell Champlin cita na revista, em que nesse contexto essas águas, elas trazem alegria, elas são restauradoras, elas são abençoadoras, e é um lugar onde há proteção divina. Nesse lugar, na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Então a gente vê a sequência dessa comparação da força do mar de uma forma perturbadora, e também do rio vindo de uma forma branda e com calmaria, né? E quando a gente lê lá no verso 5, Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. A gente vê como existe uma passagem, né, uma sequência, e que ao romper da manhã existe um milagre, existe as misericórdias do Senhor sendo renovadas, existe uma alegria nascendo, existe um novo tempo. Então, é nisso que nós cremos, que ao romper da manhã Deus nos ajudará. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E novas são a cada manhã a misericórdia do Senhor. Em Lamentações, Jeremias fala, né? O choro dura, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, é nisso que nós cremos, que quando nós estamos com o Senhor, mesmo que o caos seja formado ao nosso redor, no Senhor, nesse lugar de refúgio, fortaleza e segurança, nós podemos viver essas águas tranquilas que acalmam o nosso coração, que trazem paz, que trazem bênção, que trazem alegria, como a sua própria palavra nos ensina. E além disso, a gente pode fazer uma outra interpretação em relação a essa cidade de Deus como sendo a própria igreja. E esse rio sendo a presença do Espírito Santo de Deus. Então é onde a adoração flui, é o santuário de Deus, onde nós temos esse acesso ao Senhor, e que a própria presença do Senhor é quem nos alegra, é quem realmente traz essa fluidez de paz para o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu já sinto paz no meu coração após meditar nesses salmos. Amém. Com essas lições preciosas através das nossas professoras. Eu acredito que você também. Continuando nos acompanhando aí na revista, vamos para o tópico 2.3, não é?
Repetindo, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente em meio à angústia. Devemos confiar nele em meio ao caos. Aprendemos com a pastora Pamela, né, o significado da cidade de Deus, que pode representar a igreja, esse abrigo seguro. Ela fez o contraste também, né, sobre a tempestade, os mares rugindo e o rio de águas tranquilas, com a paz do Senhor que inunda as nossas vidas. Amém. Que lições preciosas. Nosso tópico 2.3 fala sobre a agitação das nações e o cessar das guerras, não é? E aqui parece que a gente entra mais no contexto histórico, né, de guerras políticas, mas eu tenho certeza que há diversas aplicações para nossas vidas. Não é isso, missionária? Aqui a gente pode contemplar o poder de Deus para cessar as guerras. Aqui na sequência, no Salmo 46, verso 6, diz: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Então, aqui a gente contempla o poder de Deus para cessar as guerras, que é um fato presente, né? Na sequência, fala sobre os povos e governantes contra o governo divino, que ainda nessa época já se fazia presente. Hoje nós temos visto tantos governos indo em desacordo com a palavra de Deus, e aqui diz isso: os reis da terra se levantaram e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. No entanto, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então, nós vemos aqui, nós contemplamos a soberania de Deus, ainda que esses governantes, nesse momento, no momento presente, estivessem em desacordo com a vontade de Deus, zombando de Deus, não acreditando na soberania de Deus, ela sempre prevalece, e isso não diminui minimamente o poder de Deus nas nossas vidas. Na sequência, Isaías fala também, aqui já uma outra passagem, sobre o bramido e rugido das nações. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. E atualmente nós temos testemunhado justamente isso, essa agitação, essa revolta. Nós estamos inseridos num contexto em que tantas leis são aprovadas, leis essas que desagradam o coração de Deus, que estão em desacordo com os princípios de Deus, e ainda assim isso de alguma forma vai para frente, é aprovado, tem o apoio da população, e isso demonstra também, né, quantos costumes nossos, que eu digo, eu não quero me incluir nisso, mas, enfim, quantos costumes das pessoas atualmente estão em desacordo com a vontade de Deus, com os princípios de Deus, e ainda nesse momento isso já se fazia presente. As portas, hoje nós contemplamos também as portas para o evangelho se fechando, cristãos sendo perseguidos, e isso não é novidade, isso não é de hoje, e o salmista relata justamente isso, mas ainda nesse momento, ainda nesse contexto, a confiança dele permanece no Senhor, como sendo o seu auxílio e confiando na sua provisão. E o que a gente deveria pensar hoje é de que forma nós nos portamos diante dessas situações, diante dessas adversidades, qual tem sido a nossa postura, qual tem sido a nossa atitude, como nós temos nos sentido diante disso. Será que a nossa fé tem estremecido diante de situações como essas? Será que a nossa confiança de fato permanece no Senhor? Será que a nossa esperança tem sido colocada no Senhor, ainda que muitas situações pareçam ter fugido do controle, pareçam e estão de fato em desacordo com a palavra de Deus? Mas qual tem sido a nossa atitude diante disso? Que a nossa atitude possa ser assim como a do salmista, e que nós possamos crer no Deus que cessa as guerras, no Deus que é soberano, que tem o controle sobre tudo, que é onisciente, que sabe como ele vai agir, que sabe de todas as coisas.
E algo que essa passagem nos leva a pensar também é que para que a paz seja estabelecida na terra, nem sempre isso se dará de uma maneira totalmente branda, de uma maneira totalmente calma, né? Se assim o fosse, não seria colocado quebra, corta e queima. Então, muitas vezes se dá com o uso da força mesmo, muitas vezes isso se dá de uma maneira violenta, mas que ainda que isso seja necessário, a nossa confiança possa permanecer no Senhor, que Ele tem o controle de tudo e que Ele sabe como agir. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Repito, muitas lições maravilhosas para nós aqui. A agitação das nações e o cessar das guerras. Não é? Olha o versículo 10, né, que inclusive já foi lido, diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, de fato, tudo está sob o seu controle. É nele que devemos confiar em meio a crises políticas que estamos vivendo, né? Devemos fazer a nossa parte como cidadãos e como servos de Deus, orando, sempre intercedendo, né? Mas pondo a nossa confiança única e exclusivamente no Senhor. Infelizmente, já estamos indo para o nosso terceiro e último tópico da lição, né? Que vai mostrar relações importantes e inspirações. E aqui parece que há uma relação entre os Salmos 46, 47 e 48. Não é isso, pastora Pamela? É exatamente isso. No comentário bíblico de Moody, ele fala dessa trilogia, né? E quando a gente está estudando mais aprofundado esses salmos, é super complicado a gente desconectar um do outro, porque quando a gente olha para o Salmo 46:10, a gente vê exatamente ele resumindo tudo que ele vai destrinchar no Salmo 47, que quando ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. E aí no Salmo 47 a gente vê todo esse triunfo de Deus sobre as guerras, todo esse agir e esse movimento que o nosso Deus soberano faz para demonstrar a sua soberania e o seu poder. Então, entre os Salmos 46 e 47, separando esses dois primeiramente, a gente vê o triunfo de Deus sobre as guerras, a gente vê em vários versos, mais especificamente no verso 2, por exemplo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. No 47, verso 7, a gente vê, pois Deus é o Rei de toda a terra. Então, eles se conversam muito, esses dois salmos, justamente para esclarecer e deixar bem nítido a soberania do Senhor e as vitórias do nosso Deus. Além disso, nós vemos também as nações reconhecendo que o Deus de Israel é o grande rei, conclama os povos a louvar ao Senhor pela sua majestade, o rei de todas as terras, faz a referência aos seus grandes feitos. No 46:9 ele fala, faz cessar as guerras. Ele simplesmente põe uma pausa. E no 47:3 ele fala, colocará as nações debaixo dos nossos pés. Então é um poder, uma soberania que ele tem, que ele para e ele coloca onde ele quer cada espaço, cada figura, cada pessoa. Coloca debaixo dos nossos pés todas as nações. E nos faz remeter também ao fim dos tempos, né? A soberania, o triunfo do Senhor em todo o contexto mundial, em todo o contexto histórico humano, o triunfo do Senhor. O Salmos 47 nos parece uma exaltação que o salmista nos dá para falar, adorem ao Senhor. Ele nos mostra vários motivos que nós temos para fazer um louvor ao Senhor, para acreditarmos na sua soberania e no seu poder. Então, entre os Salmos 46 e 47, a gente tem essa correlação para reforçar, reafirmar no nosso coração o poderio e o triunfo da perfeita fé com o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, que maravilha. Amém. Olha, detalhes como esse você só aprende na escola bíblica dominical. Daí eu reitero, você tem que ser um aluno frequente. Todo crente tem que ser um aluno frequente da escola bíblica dominical. Esses detalhes nós não aprendemos lendo a Bíblia, né, de modo cru. Olha só que informação preciosa. Daqui eu vejo também a importância de nós lermos a Bíblia Sagrada em grandes porções, não é verdade? Uhum. Às vezes a gente trata, inclusive a gente tratou isso nas lições passadas, a Bíblia como amuleto, né? Por exemplo, na nossa aula sobre o Salmo 23, o Salmo 91, né? Pessoas que deixam abertas lá e acreditam que assim vão ser protegidas, né? Mas quando a gente entende o contexto em que o Salmo está inserido, né? As coisas ficam mais claras e o Senhor fala de modo mais audível ao nosso coração. Deus abençoe, pastora Pamela, por essa informação tão relevante. E, além de haver
relação entre o Salmo 46 e 47, também a relação entre o Salmo 46 e o 48, nessa trilogia que a pastora Pâmela nos ensinou. Não é isso? Isso mesmo. E o que a gente vê nos 3 salmos, né, é que os 3 salmos, eles dizem respeito ao triunfo, à esperança e à confiança no Senhor. Eles, como a pastora Pâmela disse, também o Salmo 48, ele enaltece a soberania de Deus, a suficiência de Deus, ainda que em momentos de adversidades. Ou seja, diz respeito a quem Deus é, ao quanto Ele é suficiente, ao quanto Ele é soberano, mesmo em detrimento da nossa condição enquanto ser humano, que é algo que a gente vem discorrendo ao longo de toda a lição, né, desde o início, a nossa fragilidade, a nossa insuficiência, versus a soberania de Deus. Então, ao longo de todo, eu penso dos 3 salmos, mas agora falando especificamente do Salmo 46 e 48, ele fala sobre essa soberania de Deus e quer nos lembrar da alegria de poder contemplar os feitos de Deus, o agir de Deus em nossas vidas. E algo que eu vejo muito importante, que me chamou muita atenção no Salmo 48, no final, é que ele diz, ele nos chama a atenção, ele nos convida a nós voltarmos a nossa atenção para os detalhes das coisas, para que nós possamos, então, contar as próximas gerações. Então, isso me remete à importância de não somente nós contemplarmos os feitos de Deus, louvarmos ao Senhor por esses feitos, que nós possamos não apenas guardar isso para nós, mas compartilhar isso com as futuras gerações e a começar pela nossa família. A partir do momento que a gente compartilha isso com a nossa família, a gente está atraindo outras pessoas para contemplarem esse agir de Deus e tudo isso que a gente já comentou, que ele representa nas nossas vidas, refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Então, o meu desejo, e algo que, um salmo que eu lembrei, é que a nossa postura seja assim como a do salmista: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e contarei as tuas maravilhas. Então, que essa seja a nossa postura, e eu acho que é algo que a gente deve pensar ao final dessa lição, que esses 2 salmos, eles me remetem muito aos triunfos do Evangelho e também ao que há de vir, né? A derrota dos ímpios e a vitória da igreja, que essa possa ser a nossa esperança. E quando a gente lê, quando os salmos devem ser cantados também, eu penso que quando a igreja canta esses salmos, nos é trazida essa esperança. Glória a Deus, aleluia. Esperança é essa que não nos decepciona, não é verdade? Sim. A esperança de que no final tudo vai dar certo, o Senhor vai pôr ordem a todas as coisas. Amém. Né? Amém. A pastora Pâmela, inclusive, já falou, né, desse aspecto dos fins dos tempos, né, descrito nas relações entre os Salmos 46 e 47, e que também transparece agora nas relações entre os Salmos 46 e 48. Né? E isso nos traz de novo a esperança de que em breve estaremos numa cidade, né, na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, né, em que não haverá dor, luto, pranto, Covid ou qualquer coisa que o valha. Né? Estaremos em plena paz e santo gozo. E olha só que interessante, nós já aprendemos aspectos bíblicos do Salmo 46, informações valiosas, preciosas, novas. Aprendemos também aplicações para nossas vidas, tivemos inclusive aplicações pastorais, aplicações psicológicas, emocionais, e a nossa escola bíblica dominical, que eu reitero, é tão rica, não é, que ela também tem o seu aspecto cultural. Né? A gente vê que o Salmo 46, ele foi inspiração do grande reformador Martinho Lutero. Né? E mais uma vez nós vimos aqui a Bíblia Sagrada como sendo fonte de inspiração para a música. Né? Olha só, o interessante é que o Salmo 46, né, a sua epígrafe, na maioria das traduções, diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza. E aí o detalhe embaixo, né? Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano,
cântico. Então, o Salmo 46, de fato, é uma canção, né? Que a ser entoada, inclusive, em tons agudos, né? Remetendo à glória de Deus. E também foi inspiração de Martinho Lutero. Não é isso, pastora? Exatamente. O salmista Davi, ele é uma inspiração para a nossa vida em vários aspectos, né? E o que a pastora Jordana estava falando, a missionária Jordana, sobre o legado que a gente deixa para a nossa família, o legado que a gente deixa através dos nossos ensinamentos e compartilhamentos. A palavra do Senhor nos instrui a isso, para a gente se atentar, observar os grandes feitos do Senhor, para contarmos às gerações futuras. E a primeira geração que a gente tem contato são os nossos filhos, né? São aqueles que estão dentro da nossa casa, que devem ser ouvintes através de nós, de tantos feitos grandiosos que o Senhor tem feito e já fez, né? Uma inspiração para Lutero foi esse Salmo de Davi, 46, que ele compôs a música Castelo Forte, que é uma música de grande expressão para o cristianismo, no auge da Reforma Protestante. Esse monge agustiniano, que é uma das nossas principais figuras da Reforma, ele foi convocado pelo imperador alemão Carlos V para poder tratar dessa polêmica sobre os ensinamentos da Reforma, sobre suas críticas à Igreja, né, sobre o seu confrontamento enquanto instituição. E aí, enquanto ele preparava suas teses, enquanto ele se preparava para essa assembleia, ele escreveu a canção com base no Salmo 46. E ele se manteve firme em seus propósitos. Esse hino marcou o momento dele, marcou a Reforma Protestante e é cantado até hoje no mundo inteiro, em várias línguas. É um hino que continua falando aos nossos corações. É um cântico, um louvor que enaltece o nosso Deus, que fala da soberania do nosso Senhor. E através dessa letra nós somos encorajados a prosseguir confiantes em Jesus, reafirmando nossa esperança no Senhor que nós servimos, e não nessa terra, né, e nos poderes dessa terra, mas sim no nosso Deus e no seu reino poderoso. Ele fala que Castelo Forte é o nosso Deus. Eu não vou me ousar a cantar, mas a missionária Jordana, que tem uma voz maravilhosa, pode fazer isso. Mas eu tenho certeza que os irmãos lembram dessa letra. O cristão tem essa letra comumente mencionada, esse cântico comumente ouvido nos nossos encontros, nas nossas reuniões, e que sirva de inspiração para nós também. Tanto o momento em que Lutero viveu, né, de conflito pessoal e de combate pela sua fé, para realmente combater a instituição naquele momento, com a Reforma Protestante, mas que a gente possa trazer para a nossa realidade como inspiração para nós. Toda vez que lermos os Salmos, a gente possa pensar, meu Deus, Davi passou por isso, ele também passou angústia, ele é de carne e osso, e eu tenho tantos conflitos, tantas angústias, tantas dores. Meu Deus, então é dessa forma que eu vou agir. Eu vou confiar no meu Deus que é todo-poderoso, eu vou confiar no meu Deus que é o meu sustento, é o meu castelo forte, é o Deus que me livra do mal, que é a minha fortaleza, que é o meu socorro presente na angústia. Então, que a gente traga essa inspiração para os nossos dias, que a palavra do Senhor é aplicada em todos os tempos, e especialmente nesse momento que nós sabemos que todo mundo, um dia ou outro, acorda com o coração mais fechado, de madrugada você lembra que ainda está tudo parado, que as coisas ainda estão mais devagar, mas que você traga essas inspirações do salmista Davi, que você reflita no Salmo 46, no Salmo 47, no 48, e tenha para o seu coração esse sustento firme, essa provisão divina, esse auxílio, esse protetor que é o nosso Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Olha que lindo, né? Nós aprendemos então sobre a palavra de Deus, os Salmos, como sendo uma suficiente fonte de inspiração. Olha só que lindo. E Lutero nos inspira, e a pastora acabou de nos ensinar que a palavra de Deus nos inspira também a buscarmos refúgio nela, a inspiração para todas as circunstâncias das nossas vidas através dos Salmos. E interessante, eu estava vendo um comentário esses dias que, além de Lutero, um dos ministros aliados do próprio Hitler na época do nazismo, né, ele compôs um hino também baseado no Salmo 46, baseado também em Lutero, né, para fazer uma ode, uma exaltação ao Führer, né, a Hitler, ao mal, para a gente ver o poder que a palavra do Senhor tem e o poder que a música tem, e de como a Bíblia Sagrada de fato é uma divina fonte de inspiração, né? Então nós temos acesso à fonte para coisas boas, sim, não como coisas más, como esse nazista, né, o fez, mas de fato a Bíblia Sagrada, como aprendemos aqui, é a nossa fonte de inspiração, mais especificamente aqui nos Salmos. Glória a Deus,
quantas lições preciosas. Relembrando, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Aprendemos no tópico 1 sobre a ação do Senhor e a fragilidade humana. No tópico 2, aprendemos a confiar completamente no agir de Deus. Não é? Aprendemos sobre a cidade de Deus, sobre os rios, sobre os aspectos bíblicos e históricos aqui dos Salmos. No tópico 3, aprendemos as relações entre os Salmos 46, 47 e 48. Aprendemos que devemos compartilhar a palavra do Senhor, não apenas ser inspirado, né, mas compartilhá-lo com o próximo, a começar dos nossos filhos, como a pastora nos ensinou. Né? A pregação começa no nosso próprio lar. A fonte de inspiração deve ser útil na nossa própria casa. E assim, nos encaminhamos para o final dessa lição tão preciosa que passou muito rápido. Eu tenho certeza que você sentiu mesmo aí na sua casa. Que Deus abençoe. E indo já para a nossa conclusão, a nossa revista diz o seguinte: aprendemos na presente lição que por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco e é o nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso sabemos que no final a vitória é de Deus e seu povo. Amém? Missionária Jordana, como a título de conclusão, né, o que essa lição trouxe para nós hoje, por favor, deixe uma mensagem para os nossos alunos de hoje. Eu gostaria de dizer que, para mim, a começar por mim, foi muito precioso esse momento aqui, me levou a pensar a respeito de diversas situações em que eu estive em momentos de angústia e o Senhor foi socorro bem presente. Aqui no início nós estávamos conversando e o pastor Arbet nos fez pensar sobre situações concretas em que isso aconteceu e em que isso de fato foi uma realidade na nossa vida. E eu creio que nós temos situações diárias e testemunhos diários para contar a esse respeito, né? É difícil escolher um, mas eu me lembro muito de um momento, de uma experiência que eu tive ainda enquanto solteira, de morar longe dos meus pais. E ali eu estava num lugar que eu me sentia muito sozinha, especialmente na minha vivência de fé mesmo. Eu estive com uma família que não era cristã e por diversos momentos, assim, ao contemplar uma realidade tão diferente do que era a minha realidade familiar, de um relacionamento que eu tinha com os meus pais, que eu penso ser totalmente privilegiado, eu lembro que eu me senti muito sozinha durante aqueles dias. E ali eu passei a minha virada do ano também, eu pensei, gente, como que vai ser? Eu estou tão acostumada a estar ali com os meus pais, com a minha igreja, e é algo tão significativo para mim. E naquele dia eu tive o privilégio de ouvir o pastor Gesiel Gomes. Ele estava lá na cidade na época eu estava morando nos Estados Unidos, e ali eu lembro que a ministração falou muito nesse sentido de como Deus se fazia presente naquele momento comigo e como Ele era a minha própria habitação e o meu lugar de amparo. E ao final daquele culto, eu compartilhando um pouco do que eu estava passando com o pastor, ele me abraçou de forma que eu senti que fosse o próprio Deus me presenteando com aquilo e me mostrando como em cada uma das situações nas quais eu me senti desamparada dentro da minha vivência, Ele estava comigo e se fazia presente, sendo o meu próprio socorro em meio à angústia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a missionária Jordana. E pastora Pamela, né, o que a senhora tem a nos dizer a título de conclusão dessa lição? E se quiser compartilhar conosco uma aplicação do refúgio e fortaleza do Senhor, fique à vontade. Amém. É lindo ver a missionária Jordana compartilhando a forma como que Deus usou uma pessoa para se apresentar a ela como refúgio. Então, eu acho que é uma mensagem que a gente pode trazer, uma aplicação momentânea, muito pertinente, para que você procure alguém que você saiba que tenha relacionamento com Deus, que tenha vida com Deus, que sirva como instrumento do Senhor, que seja ali Deus te abraçando, que você sinta a voz do Senhor falando ao seu coração, que por mais que você tenha dificuldade, mas eu não sei orar, mas eu não sei como que eu falo com Deus, parece que existe um muro, uma distância enorme entre eu e o Espírito Santo. Então, use dessa ferramenta
procure ajuda com alguém que você sabe que tem a vida com Deus, que eu tenho certeza que o Senhor, o próprio Deus, usará alguém para poder falar ao seu coração, para te dar um abraço virtual nesse momento que a gente não está tendo tanto contato físico, né? Mas para sussurrar no seu ouvido, para fortalecer a sua alma, para te trazer uma esperança. Então, creia que o Senhor, o próprio Deus, pode sim te abraçar, te colocar no colo, mas Ele pode usar alguém para fazer isso por você. Então, creia que o Senhor é o seu refúgio e fortaleza em todos os tempos, e Ele é um refúgio, como o pastor Albert já nos citou aqui, ele é um refúgio e um socorro bem presente, quer dizer que ele está em todos os momentos, ele está aqui, ele está aí na sua casa, ele está com a sua família que está longe de você, ele está com seus filhos que você está preocupada. Pense nisso, reflita nisso, o Senhor é um socorro bem presente em todos os lugares. E se for preciso, procure alguém que possa ser um instrumento e a própria presença de Deus para abençoar a sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastora Pamela, tá, pela disponibilidade, pelas lições preciosas. Da mesma forma, obrigado, missionária Jordana. Que Deus abençoe. Eu estou saindo daqui edificado pela palavra de Deus e eu espero que você também não desperdice essa palavra tão preciosa, não aguarde só para você. Por favor, compartilhe esse vídeo para uma pessoa que precisa ser lembrada de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele sim é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não deixe de nos seguir nas mídias sociais, @Catedral Baleia no Instagram, no Facebook e aqui também no YouTube. Curta o nosso vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas, tá? Ative as notificações, esteja por dentro sempre das programações aqui da Baleia Online. Hoje à noite nós teremos uma novidade importantíssima, tá? Vá lá para a nossa página do Instagram que você vai ter mais detalhes sobre o nosso culto drive-in. Hoje nós não poderemos, infelizmente, nos abraçar, como a pastora já falou, mas nós tivemos essa abertura das autoridades governamentais para que pudéssemos nos reunir e juntos celebrarmos ao Senhor. Nós vamos participar da Santa Ceia, vamos cultuar juntos dentro dos nossos carros, mas eu tenho certeza que vamos poder matar um pouquinho da saudade, de vir ao templo, à casa do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Obrigada. Deus abençoe.